A faculdade te preparou para ser contador, mas não te preparou para vender contabilidade. E por isso você vem sofrendo com o crescimento da sua empresa contábil na sua carreira como contador e contadora. Nesse vídeo eu vou te mostrar estratégias de venda para você conseguir resultados e crescer na contabilidade sem depender somente de indicações. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luiz Henrique, eu sou contador e empresário contábil, estou aqui na minha empresa contábil gravando esse vídeo para vocês e nesse canal o meu objetivo é trazer para você conteúdos relevantes para ajudar você a crescer na sua carreira como contador e contadora. Se você gosta de conteúdos como esse, eu te peço para seguir esse canal porque nós vamos colocar conteúdo semanal aqui para ajudar você em todas as áreas da contabilidade. E também, se fizer sentido para você depois de assistir esse vídeo, deixa o seu like aqui porque isso ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E já vamos começar então a falar sobre as possibilidades para você conseguir vender mais contabilidade todos os meses. Se você ainda não conhece a minha história, eu estou numa cidade bem pequena no interior de Minas Gerais. 90 mil habitantes somente e vários escritórios de contabilidade. Então lá no princípio da minha carreira eu ficava pensativo qual seria a melhor alternativa para eu conseguir vender contabilidade diante de tanta concorrência. E outra coisa, as concorrências por terem muitos clientes muitas das vezes não tinham problema em vender um honorário mais baixo para ganhar da gente na hora de fazer uma proposta. Então isso na minha cabeça quando eu comecei era um impeditivo para eu ter sucesso na contabilidade. Porém, ao decorrer da minha tentativa, ao decorrer da minha história, eu encontrei formas para mudar isso, sem mesmo que eu soubesse que isso ia fazer tanta diferença. E eu vou trazer para vocês aqui quais são as metodologias. No início da minha carreira, eu batia porta a porta das empresas para oferecer meu serviço de contabilidade. Porém, eu não tinha autoridade, eu não tinha o conhecimento das pessoas e eu levava muita portada na cara. Para visitar 20 clientes eu demorava um dia e normalmente eu podia ouvir 20 nãos. É o que aconteceu na minha primeira tentativa. Eu tinha poucas possibilidades por conta da limitação geográfica e de deslocamento e uma totalidade quase sempre de respostas negativas. Aquilo inclusive me deixou muito desanimado no começo. Porém, na contrapartida disso, eu comecei a fazer alguns conteúdos para as redes sociais. E eu comecei a gerar dúvida na cabeça das pessoas. E aí entra um primeiro ponto. Estar nas redes sociais, produzir conteúdo, vai ajudar você a conseguir clientes. Mas se você não souber a forma certa de fazer isso, você vai ter problemas. Então, como ponto principal dessa narrativa, eu vou te explicar duas formas de criar conteúdo para gerar possibilidade de vendas para você, para gerar a famosa lista de leads, possíveis clientes. Só fazer conteúdo no Instagram, TikTok, não vai trazer o cliente comprado para você. Ele não vai chegar querendo a proposta, já querendo fechar o contrato com você. Isso precisa ser muito bem entendido por nós contadores. O conteúdo postado nas redes sociais deve ser um conteúdo de relacionamento. Então, quando você trabalhar com as redes sociais para falar sobre contabilidade, você deve trabalhar com duas formas principais. Primeiramente, você deve ter um conteúdo de descoberta, de uma forma com que o seu possível cliente veja aquele conteúdo e queira seguir você porque faz sentido para ele. Normalmente esse tipo de conteúdo é um conteúdo curto, de até 30 segundos, onde você fala algo que conecta muito com o seu possível cliente. A gente chama no marketing esse tipo de conteúdo de topo de funil. Então a gente está falando ali do C1, conteúdo que vem primeiro, conteúdo de topo de funil. Ali você vai gerar descoberta. Esse conteúdo tem um potencial maior de viralização e por isso ele traz mais seguidores se você conseguir fazer ele da forma correta. Nessa levada você vai entender que a princípio você vai fazer um conteúdo que às vezes é um conteúdo de meme, é um conteúdo polêmico e ele justamente tem essa função de chamar a atenção, despertar a atenção desse possível cliente para você. Inclusive, se esse conteúdo performar bem, você pode fazer distribuição paga, fazer tráfego pago, turbinar ali no Instagram ou no Facebook para levar esse conteúdo. Você pode turbinar esse conteúdo nas redes sociais para levar esse conteúdo para mais pessoas que têm os interesses relacionados àquele vídeo que você fez. Depois de ter feito o primeiro tipo de vídeo, que é o vídeo de descoberta, você vai fazer o vídeo de relacionamento. Esse vídeo é um vídeo mais denso, que tende a ter uma distribuição um pouco menor, ele vai ter menor número de visualizações, porém ele vai conversar diretamente com aquele novo cliente, aquele novo possível cliente que chegou até você. Então, nessa hora, você tem que ter consciência de que a função principal desse vídeo é conscientizar e educar essa lista que você vem criando na sua rede social. E vamos lá, pessoal, a gente precisa entender fortemente que as redes sociais têm uma função básica, que é permitir socialização. É muito difícil para nós, contadores e contadoras, falar de contabilidade, de conformidade em uma rede social onde a gente vai disputar com meme, com dancinha, com pessoas falando sobre política, polêmicas, fofocas,
contabilidade nem de perto chega ao interesse das pessoas como essas outras áreas chegam. Então você precisa ter um conteúdo extremamente intuitivo e extremamente intencional. Quando você for produzir esse conteúdo, pense exatamente como a pessoa do outro lado gostaria de receber esse tipo de informação. Então, seja contraintuitivo e seja intencional. Temos aqui nas redes sociais essas duas metodologias de produção de conteúdo. Porém, como eu disse a vocês, normalmente a rede social ela vai servir para conscientizar e educar a sua audiência. Depois de ver você por algumas vezes, ela vai te seguir e quando ela tiver um problema, ela lembra de você porque ela vê constantemente o seu conteúdo. Mas dentro da produção de conteúdo, tem uma forma mais eficaz de gerar possíveis clientes para a sua empresa de contabilidade. Existe uma metodologia chamada pirâmide de Chet Holmes. Nessa pirâmide, nós temos as divisões dos blocos sobre qual é a possibilidade de determinado público comprar o seu produto ou serviço. E nesse estudo é percebido que nós temos 30% da audiência que não quer te comprar, os outros 30% acredita que não quer te comprar, mais 30% entende que não é a hora de comprar, 7% estão dispostos a te ouvir e 3% estão loucos para comprar, já estão com o cartão na mão, querendo passar ali para poder fechar a venda com você. E esses 3% normalmente é um número muito elevado de pessoas. E essas pessoas não pesquisam no Instagram ou no TikTok ou em outras redes sociais sobre o serviço que elas querem contratar, porque ali elas entendem que é uma rede de relacionamento. Então elas vão no Google e no YouTube. E é aí que entra a possibilidade de você gerar conteúdo de conversão. Se você entrar, por exemplo, no YouTube e fizer uma pesquisa, ele provavelmente já vai mostrar para você sugestões de outros termos que as pessoas pesquisam a respeito daquilo. Por exemplo, como é o famoso how to, como fazer tal coisa. A gente, quando começa a digitar isso na barra de pesquisa, inclusive a gente vai mostrar isso nesse vídeo para você, ele já sugere várias outras pesquisas para você, várias outras coisas. Então, como contador de contabilidade para, normalmente a gente já percebe que ele indica para nós quais são as pesquisas que mais são feitas, tanto no Google quanto no YouTube. Se você consegue gerar um conteúdo com as palavras-chave corretas, provavelmente você pode ser encontrado quando esses 3% que estão a fim de comprar o produto ou serviço digitarem esse termo de busca. Então, na rede social, você vai ter um conteúdo mais educativo e de relacionamento, enquanto no Google e no YouTube, no seu blog, na sua página, na sua landing page, no seu site ou nos seus vídeos do YouTube, você vai ter um conteúdo mais voltado para conversão, onde a pessoa já está preparada para comprar ou ela já está disposta a te ouvir. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, gerar mais possibilidades de venda, é trazer através de conteúdo. Uma outra forma muito eficaz de você conseguir resultados no nicho que você quer atuar na contabilidade é estando em eventos estratégicos do seu público. Como contadores, nós normalmente temos a mania de participar de eventos contábeis e não tem nada de errado nisso. Porém, não é ali que o seu cliente está. O seu cliente normalmente estará em um evento do nicho dele e você precisa estar nesses eventos. Por exemplo, a minha contabilidade é nichada em negócios digitais. Estou recorrentemente indo a eventos desse nicho e lá eu quase que todas as vezes volto com uma lista imensa de leads. Obviamente, eu comecei a fazer isso de forma intencional para trazer esses leads. Então eu vou com uma camisa personalizada, eu deixo um QR Code na camisa, eu faço um tráfego pago para o local do evento, falo da minha especialidade e quando eu vou fazer networking, eu sempre deixo muito claro que eu sou um contador exatamente daquele nicho. Então eventos estratégicos podem e serão uma excelente forma de captação de leads para a sua empresa de contabilidade. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês e que muitas vezes tem sido banalizado hoje dentro da contabilidade é o sistema de indicação. Muito se tem falado sobre indicação ser o único tipo de venda na contabilidade e isso realmente não é tão bom. Mas ter um sistema de indicação que é complementar à sua máquina de vendas é excelente. Afinal de contas, quando você recebe uma indicação, a chance de fechamento é muito maior, porque o cliente que te indicou normalmente já está satisfeito com a sua prestação de serviço. Porém, você precisa incentivar ainda mais essa possibilidade. Por exemplo, recentemente nós tivemos aqui uma meta na nossa empresa de contabilidade e nós vimos que nós precisávamos de um número X de clientes para bater essa meta. Ao invés da gente procurar essa lista através de conteúdo, através de eventos, primeiro nós fomos na nossa lista de clientes, os que mais são engajados conosco, e pedimos indicação de 2 clientes para cada um deles, no nicho que eles atuam. Resultado?
A maioria nos deu esses 2 leads e, para nossa surpresa, vários deles deram mais do que isso. Um, inclusive, deu 15 contatos para a gente, um outro deu 10 contatos para a gente. Obviamente, você não vai fechar com todos, mas agora você já tem uma lista quente de indicações para falar mediante as indicações feitas intencionalmente quando você pediu para o seu cliente. E não para por aí. Nós temos aqui uma metodologia de remuneração ao nosso cliente na hora da indicação. Então, sempre que ele indica um novo cliente, ele recebe 50% da primeira mensalidade de desconto lá na mensalidade dele. Inclusive, a gente já está estudando a possibilidade de toda vez que a gente receber uma indicação do cliente, a gente recarregar um cartão de crédito que vai ficar com o cliente. Ou seja, ele fez uma indicação, recebeu ali R$300 de crédito no cartão para usar como quiser. A gente ainda está validando qual vai ser a empresa que a gente vai fazer isso, mas depois de participarmos de um evento presencial para contadores lá em Belo Horizonte, nós vimos um colega que faz isso e nós vamos aderir. É uma forma de você incentivar o cliente a trazer novos clientes, novas indicações para o seu escritório de contabilidade. Além disso, você também pode oferecer ministração de aulas em cursos de pessoas que ensinam algo para o público ao qual você quer atender. Tem também a possibilidade de você ir a posts, a vídeos no YouTube do seu nicho e começar a responder dúvidas das pessoas. Sempre tem dúvidas no LinkedIn, tem dúvidas no YouTube e às vezes a pessoa não teve a resposta e você, como especialista, se chegar ali e fazer isso da forma correta, pode conseguir também clientes. E por último, pessoal, também quero falar, como quarto ponto, da prospecção ativa. Essa prospecção ativa, deixei por último porque ela vai ter uma participação nas demais áreas, nos demais pontos que eu citei até agora. A prospecção ativa nada mais é do que fazer contato com os leads que você gera. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa de contabilidade, o Léo fica responsável por fazer ligações e mandar mensagens o tempo todo para a nossa lista de leads. Então, quando a gente fez o tráfego pago, quando a gente fez o conteúdo nas redes sociais, quando a gente fez o conteúdo no YouTube, quando a gente fez a captação num evento ao vivo ou quando o cliente fez indicações, a partir de agora a gente precisa fazer contato com esse cliente. E o Léo faz essa prospecção ativa através de ligação, manda mensagens e a gente às vezes deixa isso de lado. Mas se você tiver a oportunidade de ir numa empresa organizada, você vai perceber que o comercial fica o tempo inteiro fazendo ligações, fazendo contato através das redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, para poder esquentar esse possível lead. Eles vão o tempo todo atrás desse lead. Se você não tem uma metodologia de fazer isso assertiva, você vai deixar leads para trás, possíveis clientes para trás, que podem resultar em contratos para você. E um ponto fundamental também de se entender é: você precisa analisar qual é a eficiência dessa metodologia na prospecção ativa. Por exemplo, se você percebe que a cada 10 ligações você fecha um contrato e você precisa fechar 10 contratos, obviamente você tem que fazer pelo menos 100 ligações para conseguir esse resultado. O primo rico, Thiago Nigro, fala muito sobre o começo dele nas empresas quando ele vendia assessoria em investimentos. Ele fazia diversas ligações todos os dias, mais de 1000 ligações, para conseguir fechar um contrato. E à medida que isso foi passando, ele foi otimizando, depois ele contratou SDRs e deixou pessoas responsáveis só por fechar com esses contatos. Então você pode explorar tudo isso. Às vezes nós queremos clientes na contabilidade, queremos novos contratos, mas estamos tão focados no operacional que acabamos não crescendo. E a verdade é, se você não se atentar para essas áreas, você não vai realmente crescer, porque tem outras pessoas fazendo isso e facilmente a operação vai te engolir. E você, como empresário contábil, como contador, como contadora, se você não olhar para o crescimento da sua empresa, você não vai conseguir ter resultado. Você provavelmente vai ficar, inclusive, frustrado com a profissão, porque a operação contábil é extremamente desgastante se você mergulhar na operação. Então você precisa trazer pessoas à medida que você consegue novos clientes para que você consiga fazer a gestão de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Faz sentido para você tudo que eu falei até agora? Se você gostou do conteúdo, não se esquece, deixa seu like e também segue aqui o canal porque vai ter conteúdo assim para você toda semana. Além disso, você vai me ajudar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas com o seu like, que não te custa nada, e com a sua inscrição. Se você ativar o sininho, inclusive, você será notificado sempre que nós produzirmos um novo vídeo para vocês. Semanalmente, nós faremos isso. E eu queria também, pessoal, aproveitar o final aqui do vídeo para falar com vocês sobre uma possibilidade de você aprender tudo sobre contabilidade com a metodologia que a gente utiliza aqui no escritório, falando sobre vendas, sobre operação, sobre marketing, através do nosso método exclusivo, que é o método Compro, onde a gente
mostra tudo que você precisa saber para ser um protagonista na contabilidade. O método Compro é o método Contador Protagonista. E nós temos condições especiais para vocês que assistem aqui os nossos conteúdos. Aqui na descrição do vídeo, as meninas vão deixar para vocês o link para você conhecer a nossa oferta. Tem ali também um vídeo explicativo de tudo que tem dentro da plataforma e também vai ficar no primeiro comentário fixado. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a ter melhores resultados e vender todos os meses na contabilidade e eu vejo você num próximo vídeo. Valeu!